Fala, torcida vascaína, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aqui oficial a volta de Coutinho ao Vasco. O Vascão agora tem, né, tem uma contratação de respeito. O Coutinho chega aí para ser titular. Vamos aqui, pessoal, com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Roda o vídeo. Quando você partiu em busca dos sonhos de menino, ainda era um menino. Mas você sempre foi e se comportou como um ídolo. Por isso, os sonhos também eram nossos. Seus dribles, suas conquistas, nossos. Uma referência para nossa família. Sempre será um de nós. Então, entra, que a casa é sua. Depois do Tem gente com medo, tem gente nervoso. Pô, eu com medo? Medo de quê, gente? Pra você ouvir aqui e olhar Se eu também. tiver com medo do Vasco, eu vou... Eu citei nome, Chico? Que eu Não, você não saiba. falou não. Não, ela vem pro meu lado. Não, eu Quem vim sabe? perguntar quem era. Você Quem é, não Pedro? precisa. Não, Quem tá deixa com no ar medo? aí, ó. Tem gente com Eu medo. já falei, meu único medo é verde. É um time verde. Esse eu tô com medo. Aí quer dizer, tu irritou numa frase só. Você irrita as Eu pessoas. só sou sincero, Assim, e zero medo. Fico até feliz de ver o Coutinho voltar. Muito feliz esse cara aí voltando pra casa, né, Lucas Pedrosa? Já falamos tanto e vamos falar mais um pouco porque ele merece, o Vasco também, esse espaço nesse programa, em relação à importância do retorno do Coutinho nesse momento do Vasco, um momento historicamente muito tenso, né? A gente não tá falando de um Vasco que virou SAF e agora tá sem um dono para chamar de seu, né? Mas continua sendo um Vasco SAF, quer dizer, uma situação financeira muito delicada. E aí você tem, primeiro, um presidente como o Pedrinho, com a identificação que tem sendo o presidente. Aí você agora vem um cara desse calibre, que é o Felipe Coutinho, voltando pro Vasco, e aí provavelmente aí vindo também o Souza e o Alex Teixeira. Aí a gente tá falando do Vasco, o vascaíno salvando o Vasco da Gama, porque a torcida já tá salvando há algum tempo. E agora também um presidente vascaíno e personagens vascaínos dentro de campo, Lucas Pedrosa. Faltava Vasco no Vasco, né, Fernanda? Eu acho que essa é uma frase aí que tem se popularizado e não tem nenhum símbolo maior desse século que poderia resgatar ainda mais essa vontade do vascaíno de ser Vasco, esse amor, esse carinho. Porque quando o Felipe Coutinho sai daqui, ainda um garoto, ele estreia já no profissional vendido. Então a torcida do Vasco ela sempre teve a sensação de que aquilo ali duraria muito pouco, mas que um dia esse retorno aconteceria. E nessa trajetória do Felipe Coutinho maravilhosa como atleta de seleção brasileira, de Barcelona, de Bayern de Munique, de Inter de Milão, de tantos times aí gloriosos como o Liverpool na Inglaterra, a torcida do Vasco sempre acompanhou o Felipe Coutinho, sempre torceu pelo Felipe Coutinho. Eu acho que essa gratidão, não só do atleta, mas também do cidadão que foi formado pelo Vasco da Gama, pouca gente sabe, mas o Felipe Coutinho foi formado no Colégio Vasco da Gama, ele completou seu ensino médio e foi formado como pessoa no Colégio Vasco da Gama. Isso também mostra o tamanho da gratidão do Felipe Coutinho, que volta ao Vasco da Gama com 32 anos, tendo mercado na Europa, tendo mercado na Arábia, tendo mercado em outros times do futebol brasileiro que queriam a contratação do Felipe Coutinho, e ele desde o primeiro momento, como todo mundo já sabia, optou pelo Vasco. Isso é um sinônimo de gratidão. 32 anos, contrato até 2025, empréstimo diante do Aston Villa. O Vasco terá a prioridade de compra quando esse empréstimo terminar e também a prioridade de um novo empréstimo para caso no futebol brasileiro. Lembrando, o Felipe Coutinho, ele chega depois de jogar no Catar, ele está com o Aston Villa, é um atleta que tem contrato com o Aston Villa até 2026, mas vai ajudar o Vasco da Gama até o mês de 2025, pelo menos. E com ele, Alex Teixeira e também Souza. E, na minha opinião, a gente está falando aqui do maior talento do futebol brasileiro no século, depois do Neymar. A gente tem que lembrar que quando eles da mesma geração formaram o meio-campo de seleção brasileira, e para mim, o Felipe Coutinho
foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018 com a camisa da seleção brasileira. É um atleta que realmente é diferenciado. Muita gente fala assim, não joga mais de 5 anos. Em 2022 ele estava vestindo a camisa da seleção brasileira e fazendo gol pela seleção brasileira. Então é um atleta que está em alto nível, que se cuida demais e com certeza é um reforço de nível gigante, de camisa 11, de nota 11 para o Vasco da Gama. Muito bem, parabéns pro Vasco pelo anúncio, por repatriar, por trazer de volta esse cara que, como o Pedrosa trouxe aí, foi formado, tem o DNA do Vasco e sabe muito bem o que é ser Vasco, o que é jogar com a camisa do Vasco e a importância que tem em deixar o Vasco nas cabeças, que é onde um lugar que o Vasco nunca deveria ter saído. Então, parabéns ao Vasco, Pedrinho, vocês vascaínos, curtam esse momento aí. Cadê a música mais um pouquinho? Olha lá, ó. Tem mais informação se quiser. Daqui a pouco a gente vai. Fechou. É sobre... Fica aí, Felipe Coutinho. Muito. Aí, ó. Voltou querendo. O Flamengo, daqui a pouco ele vai trazer mais informações do Coutinho, tá bom? Tudo isso está dentro de um organograma que com certeza será executado, mas tem que ser de uma forma tranquila. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, Ícaros, que se o Vasco fizer qualquer ação para arrecadar recursos, a adesão da torcida do Vasco vai ser gigantesca, e é a partir daí que eu vejo solução para que o Vasco tenha receita, né, tenha dinheiro para honrar os seus compromissos e contratar novos jogadores. Não tenho a menor dúvida de que esse é o melhor caminho. Tá bom, Ícaros? Ícaros Academia. Bota aqui aonde ela é para a gente... Não sei se é uma academia de verdade, mas galera que gosta de mim aí, que está assistindo essa live, Ícaros Academia, a melhor que tem na região. Valeu, Ícaros. Um grande abraço, meu amigo. Vamos a mais um superchat aqui do Vaguinho novamente. Ed, você acha que a preparação física está devendo? Bom, Vaguinho, boa pergunta. Quando você dispensa ou ele pede demissão, o Ramon Dias, ele sai com toda a sua comissão técnica. Quando chega o Álvaro Pacheco, ele chega com toda a sua comissão técnica. Aí ele é despedido pelo Pedrinho, essa comissão técnica toda vai embora. Quando eu defendo uma comissão técnica permanente, é para evitar que tenha essa preocupação ou esse questionamento. Eu não acho que a preparação física está devendo. Tá? Eu não acho, porque vejo o Vasco correndo muito. Não conheço, nem sei o nome do preparador físico atual. Agora, que está machucando muita gente, e aí a gente pode dizer que é porque o técnico exige, ou porque o preparador físico treina muito. Por quê? Porque a gente pode ficar aqui de achismo quase que a live inteira. E o meu papel aqui não é esse, é meio que tentar esclarecer e falar para todo mundo o que de verdade está acontecendo. Então, qualquer coisa que eu disser para você, Vaguinho, vai ser achismo. Mas eu acho que o Vasco tem que criar o seu próprio staff, entendeu? Sem depender do staff do técnico, porque o técnico é transitório, né? E o Vasco é para sempre. Entende? Então, é da instituição que a gente tem que cuidar. É claro que a gente não vai acertar sempre, bons profissionais sempre têm muito mercado, e, enfim, mas nós temos que ter, né, no clube o melhor profissional possível naquele momento e avaliar se o trabalho dele é bom ou ruim no dia a dia, né? Quando eu conversei com o Pedrinho, com o Felipe, com o próprio Pedro Martins, quando decidiram pela demissão do Álvaro. É isso aí, torcida vascaína. A chegada do Coutinho muda o Vasco, o patamar do Vasco em relação a
venda de camisas, em relação à qualidade do time. Coutinho chega para acrescentar e muito ao Vasco. O Vasco que está vivendo um dos seus melhores momentos na temporada de 2024. Venceu a partida contra o Internacional, venceu dentro de casa o Fortaleza. Então, assim, o Vasco, o Coutinho vai ser a cereja do bolo para esse Vasco. Agora a gente vai ver como que vai ser o time, se o Payet vai jogar junto com o Coutinho ou não. Vai depender muito do que o Paiva vai fazer. E é oficial, pessoal, Coutinho de volta ao Vasco, né? Sem dúvida nenhuma, uma das melhores contratações, se não a melhor contratação de 2024, né? E ela é vascaína. Agora o Vasco tem um jogador qualificado, tem o Coutinho, tem o Payet, tem o Verratti, que pode decidir as partidas para o Vasco. O Vasco que dependia muito do Payet, ficava muito centralizado no Payet. Agora, né, tem um Coutinho para dividir ali o protagonismo na equipe vascaína. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Desde já agradeço.